Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Eu quero felicitá-los por essa data muito especial. A data de aniversário da igreja. Glória a Deus por isso. Hoje em dia, na época em que nós vivemos, ter uma igreja que ama as Escrituras, queridos, é coisa de Deus mesmo. Só pode ser Deus mesmo. É a graça do Senhor sobre a vida dos irmãos. Então, sim, os irmãos têm muito que celebrar. Agora, em momentos como esse que nós vivemos, de desafio, nós precisamos sempre nos lembrar por que nós existimos. O porquê que nós somos igreja. Você já esteve perto de alguém importante, sem saber que aquela pessoa é importante? Já? Eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte, mas eu fui criado em Brasília. Meus pais, funcionários públicos, eles eram funcionários do Ministério da Educação. E eu lembro quando eu era pirralho ainda, né? Meus pais me levavam, não tinha com quem ficar em casa, então meus pais me levavam para o trabalho. Então lá nos corredores do Ministério da Educação, eu lembro que meus pais diziam: Nelson, está vendo aquele ali? É o deputado fulano de tal. Aquele lá é o senador tal. Teve uma vez que falou: esse aqui é um ministro. Para mim, não sabia nem o que isso significava. Não fazia diferença nenhuma para mim, porque eu simplesmente, além de não conhecer a pessoa, também não sabia o significado do cargo que a pessoa exercia. Sabe que como igreja nós temos esse risco também? Nós temos o risco de sermos igreja, mas perdermos de vista quem é Jesus. A gente sabe a importância dele, sabe que sim, ele foi importante, mas realmente quem ele é, nós temos o risco de momentos de desafios para a igreja, perdemos isso de vista. Quando Marcos escreve o seu evangelho, isso era na década de 60, por volta da década de 60, a igreja estava passando por um dos maiores desafios da época. Ela estava padecendo sob a perseguição do Império Romano na época, o imperador Nero, o louco Nero que incendiou Roma. Diante disso, as pessoas estavam morrendo nas ruas de Roma, estavam sendo presas por conta da sua fé em Cristo. Estavam sendo torturadas, assassinadas. Então elas precisavam mais uma vez colocar os olhos em Jesus e lembrar quem Ele é. E é então que Marcos, ele reúne os relatos dos apóstolos e escreve o Evangelho. E eu gostaria de ler com vocês, nessa noite, 4 narrativas que vão nos lembrar quem é aquele que nós seguimos, quem é Jesus Cristo. São 4 narrativas, elas formam um texto grande, então a gente não vai ler de uma vez, à medida que eu for explicando, nós vamos lendo a narrativa após narrativa. Combinado? Vamos lá? Abra sua Bíblia então, em Marcos, capítulo 4, verso 35. Antes, vamos orar. Pai, graças te damos, porque somos a tua igreja, somos o teu povo. Graças te damos, porque estávamos mortos em trevas, sem esperança, mas o Senhor se fez homem e morreu a nossa morte e nos redimiu para a tua própria glória. E nós te damos graças por isso. E obrigado porque nós temos a oportunidade nesta noite de mais uma vez nos debruçar sobre a tua palavra. E rogamos que o teu Santo Espírito incline os nossos corações e mentes ao Senhor,
ao Rei dos Reis. Que nós possamos exultar na Tua palavra mais uma vez nessa noite. E Cristo ser exaltado. No nome de quem nós oramos. Amém. Marcos 4, verso 35 a 41 diz assim: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, nós temos 4 narrativas. Essa é a primeira narrativa. É a narrativa em que Marcos relata a ocasião em que Jesus com seus discípulos estavam atravessando o mar. E nessa travessia, então, levanta-se uma grande tempestade repentinamente. E de tal maneira que o barco estava aí para pique, estava para naufragar. Os discípulos, então, desesperados, eles procuram aquele único que poderia resolver o problema, Jesus Cristo, e ele estava dormindo. Isso é bem interessante. Ele estava dormindo, diz o relato, que ele estava até mesmo com sua cabeça encostada em uma almofada. Ele estava bem tranquilo, E aí então, naquele desespero, eles indagam Jesus: Senhor, mestre, não te dá que o barco vai perecer e nós vamos perecer juntos? Queridos, nós precisamos prestar atenção aonde o evangelista Marcos está querendo nos levar com esta narrativa. Quando ele então relata o fato histórico que realmente aconteceu, ele tem uma intenção inspirada pelo Espírito Santo, a que nós vejamos algo. Vejamos o quê? Olha o final da narrativa, olha a pergunta que os discípulos fazem. Olha o verso 41. Quem é esse? Marcos, ele está nos levando a considerar esta pergunta: quem é Jesus? Não somente nessa narrativa, mas ao longo de todo o Evangelho de Marcos, ele vai nos levar a responder a esta pergunta. Nós somos convidados a nos sentar no teatro da humanidade e ver quem é Jesus. Perceba então como vai a narrativa. Jesus então se levanta e, ao levantar-se e ver aquela situação, o que ele faz? Ele faz um ritual de invocação a Deus. É isso? Ele se coloca de joelhos e suplica a Deus para que aquela situação fosse resolvida. É isso? É assim que está no texto? Nós temos uma narrativa paralela no Antigo Testamento. Você deve lembrar-se da história de Jonas. Jonas também estava em um barco e também havia uma tempestade e o barco também estava naufragando e Jonas também estava dormindo. Muito semelhante. Mas tem uma diferença aí. Os marinheiros, eles queriam saber por que estava acontecendo aquilo, e eles descobriram que
Foi o Deus de Jonas que provocou aquilo, porque Jonas estava fugindo dele. Eles então, aterrorizados, indagaram a Jonas. Jonas disse: olha, eu sei como resolver isso. Me joga no mar, que aí está tudo certo para vocês. Foi o que aconteceu. A tempestade acabou. Eles invocaram a Deus. E Deus exerceu de misericórdia. Mas aqui foi diferente. O que Jesus faz? Ele dá ordem ao vento. Ele dá ordem ao mar. Vento, aquieta-te. Mar, ou melhor, ao contrário. Vento, cala-te, e mar, aquieta-te. Quem é um homem que pode fazer isso? Quem é um homem que tem autoridade para isso? Nós precisamos nos considerar a resposta para a pergunta: quem é este? Este é o mesmo que estava em Gênesis capítulo 1, verso 9. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 9. Está escrito assim, Gênesis 1, 9. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Esse mesmo Deus que está em Gênesis, criando os céus, a terra, fazendo a separação entre terra e mar, à luz do Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio era Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que princípio é esse? Exatamente a criação. Então, à luz de João, capítulo 1, verso 1, nós podemos afirmar que esse Deus que estava separando terra e mar é o mesmo Deus que estava naquele barco dizendo: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Queridos, nós como igreja do Senhor, nós precisamos ter em vista a quem nós servimos. É aquele que tem toda a autoridade sobre o vento, sobre o mar, sobre a criação. Vamos para a segunda narrativa. Está no capítulo 5. Capítulo 5, verso 1 em diante. Vai falar então do Gadareno. Até o verso 20, diz assim: chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, o homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia, ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos estava perto dali, num monte, e os demônios rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E eles assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de
uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Amém. Esta é a segunda narrativa. Jesus então atravessa um mar, quando ele então acalma a tempestade, então eles chegam ao outro lado, na região conhecida como Decápolis, e ali então se depara com Jesus e os seus discípulos, um homem que estava possesso de espíritos imundos. Diz o texto, olha a condição desse homem. Ele morava nos sepulcros e nem mesmo cadeias podiam prendê-lo. Ele, por vezes, tinha ficado preso em grilhões, em prisões, mas nada disso o mantinha. Ele vivia gritando pelos sepulcros, pelas regiões ermas, de dia e de noite, clamando pelos montes e se ferindo com pedras. Perceba essa situação desse homem de profunda decadência humana. Tem alguém aqui que já foi na Cracolândia? E você já viu a situação ali? Quando eu olho aqui para essa narrativa, eu lembro daquela situação. Uma situação muito semelhante nos nossos dias que, na verdade, ninguém, nem governantes, ninguém consegue resolver aquele problema. Já tentaram resolver de diversas maneiras e não conseguem. A escravidão daquele homem, a escravidão espiritual, chegou a níveis em que ele havia perdido a sua própria humanidade. Mas ele se depara com um Deus Todo-Poderoso. É incrível. Olha o verso 7. Quando ele se coloca diante de Jesus. Jesus, ele não chama os seus discípulos. Sei lá, de repente ele poderia ter chamado Pedro, que era o mais fortão, né? O mais audaz. Ô Pedrão, vem cá, resolve aí. Amarra esse camarada, vamos fazer aqui um ritual de exorcismo. E ali ele ficaria então 3 dias, 1 semana, tentando exorcizar aqueles demônios. Não. Quando aquele homem se depara com Deus Todo-Poderoso, ele se prostra, ele cai aos pés do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto que ele correu e adorou, e ele chama Jesus de como? Lembra da pergunta dos discípulos quando Jesus ele aquieta o vento, quando ele cala o vento e aquieta o mar? A pergunta dos discípulos é: quem é esse? Os demônios não fazem pergunta, eles sabem exatamente quem ele é. E os demônios dizem: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O que quer dizer Filho do Deus Altíssimo, senão aquele que tem a mesma natureza que Deus, portanto, é Deus. Aquele homem se deparou com o Criador. É interessante que ele vai rogar
a Jesus. Jesus pergunta o nome dele, e não pergunta como rituais de igrejas neopentecostais de hoje, né? Que bota as pessoas com as mãos para trás, qual é o teu nome? Não foi essa a intenção de Jesus. Jesus queria mostrar quem ele mesmo era diante da situação. Então ele pergunta para aquele demônio e ele diz que são vários, por isso ele diz legião. Eram muitos. Agora olha lá o verso 10. Rogava-lhe. O sentido dessa expressão é que ele suplicava a Jesus. Suplicava que não os enviasse para fora da província, da região, daquela situação. Por quê? Porque aquela situação era uma situação que os demônios se sentiam em casa. Uma situação de morte, uma situação erma, uma situação de destruição, de desesperança, de túmulos. Eles se sentiam em casa ali. Então eles rogavam que os deixasse ali. O inferno é lugar de tormento para os demônios. E estava ali, diante deles, o juiz de toda a terra. Aquele que tem todo o poder para tomar a decisão do destino de toda a criação, de todos os espíritos inclusive. Então é por isso que eles rogam-lhe. É interessante que passava uma manada de porcos e eles pedem para Jesus pedem que Jesus permita que eles vão aos porcos. Por quê? Você já pensou sobre isso? Por que Jesus permite? Vamos continuar aqui a leitura? Vamos ver se o texto ele nos ajuda nisso. É interessante que Jesus então permite, aqueles demônios então vão aos porcos, os porcos então se precipitam, diz a narrativa que eram 2.000 porcos e eles se precipitam no precipício e todos morrem. Os cuidadores dos porcos vendo aquilo, correm desesperados para a cidade, e na cidade então eles chamam os donos e as pessoas então vêm em um monte ver o que havia acontecido. Eles estavam maravilhados e surpresos, porque quando eles chegam lá, eles veem o homem como? O homem estava em perfeito juízo. É muito interessante como a narrativa traz aqui. Olha o verso 15. Olha a sequência. Sentado, vestido e em perfeito juízo. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. Está escrito assim: e disse Deus, eu vou fazer um homem. É assim que está aí? Como que está aí? Façamos? Como assim? Aqui está o Deus Trino fazendo o homem. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui está Deus Trino fazendo o homem. Então por isso ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse mesmo Deus que disse: façamos o homem, esse mesmo Deus, quando ele atravessou o mar, e estava na região da Decápolis, quando ele se deparou com aquele homem cuja humanidade havia sido desfeita, portanto a imagem do Criador havia sido maculada, estava então ali aquele mesmo Deus, o mesmo Criador,
que refez, que fez e agora iria refazer aquele homem. O mesmo Deus de Gênesis 1 é o Deus que está presente em Marcos capítulo 5, refazendo aquele homem. Qual foi a reação das pessoas ao verem aquilo? O que é que a gente espera? As pessoas, então, quando vissem aquilo, a gente espera que eles, então, se prostrassem em adoração a Jesus, não é mesmo? Mas o que é que acontece? Você não acha isso incrível? Ao invés de adorar a Cristo, de abraçá-lo em fé, eles expulsam Jesus. Por quê? E aí vem a resposta para a pergunta que a gente vem fazendo. Por que que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos? Aqueles porcos, eles eram a fonte de idolatria econômica daquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam confiando mais na questão econômica do que no próprio Deus. Era a base de subsistência deles. Eles estavam diante do Criador, eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, que havia refeito a humanidade de um homem que eles haviam ignorado há tanto tempo. Mas isso não importa. O que importa é, nós perdemos a fonte do nosso sustento. Será que isso também não acontece nos nossos dias? Acontece, não é mesmo? As pessoas têm até interesse de ouvir histórias a respeito de Jesus. As pessoas têm até interesse a respeito de milagres, ficam maravilhadas quando veem que Jesus, ouvem que Jesus fez alguma coisa. Mas quando o Evangelho afeta a sua vida, quando o Evangelho afeta a sua forma de viver, a sua cosmovisão, a sua cultura, a sua forma de agir no trabalho, na sua família, na sua universidade, não, Jesus, vai embora. Não, isso não é para mim. Sim, isso acontece nos nossos dias. Não, isso já é radicalismo. Eu não quero esse Jesus. Mas Jesus vai até aquele homem. Aquele homem quer seguir Jesus, mas o que é que Jesus fala para ele? Olha lá o verso 20. Jesus, verso 19 e 20, melhor dizendo. Vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Queridos, nós fomos transformados pelo Deus que se fez homem. Nós somos igreja porque nós estávamos em trevas. Nós somos igreja porque um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas eis que brilhou a luz do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Ele nos fez o seu povo e agora disse para nós também, vai para o teu povo, vai para onde você está, vai lá para no meio da tua família, vai para os teus parentes, vai lá na escola, vai lá no trabalho, vai lá na universidade, aonde quer que você esteja, e anuncia o que o Senhor Jesus Cristo fez por você. Por isso somos igreja. Não é porque nós temos uma questão social, não é porque nós queremos resolver a questão da fome, não é porque nós queremos resolver a questão da miséria do mundo. Não, a questão da igreja é que nós somos proclamadores de Deus, daquele Deus que se fez homem e morreu por nós. A terceira narrativa, capítulo 5, verso 21 até o verso 43. E aí nós vamos ler a terceira e quarta narrativa juntas. Diz assim: quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer.
rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Verso 27. Tendo ouvido a respeito de Jesus. Eu acho que eu me perdi. 28, agora é o 29. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada no seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram, vês que a multidão te pressiona e perguntas, quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando disse-lhes, por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que o haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso. E mandou que dessem de comer a menina. Perceba onde Marcos está querendo nos levar nessas duas narrativas. Foi até Jesus então, um dos chefes da sinagoga, Jairo. Lembre-se quem estava perseguindo Jesus até aqui. O grupo de religiosos, os escribas, os fariseus, eles estavam perseguindo Jesus. Diz o capítulo 3 de Marcos, que eles se reuniram quando Jesus, ou melhor, é o capítulo 3 mesmo, no verso 6. Quando Jesus ele cura, então, a mão atrofiada daquele homem que estava na sinagoga, e ele faz isso no sábado, se reúnem então os líderes para planejar o assassinato de Jesus. Jairo fazia parte desse grupo. O que você faria diante de um homem desse? Olha, se fosse eu, mas você está brincando comigo, né? Estou fora. Claro que não. Se vira. Você está com um problema na família? O problema é seu. Não é assim que a gente procede? Queridos, mas estava ali aquele que no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o que ele diz? Amai os vossos inimigos. Jesus foi coerente com a sua pregação em todos os momentos da sua vida. E ele então vai com aquele homem. Mas no caminho se depara a ele uma mulher, e a situação é bem interessante. A mulher, ela creu em Jesus. Ela creu, diz o texto,
que ela tinha fé, não fé na fé, não fé em que se ela cresce, ela conseguiria o que pudesse, mas ela creu em quem era Jesus. Então ela vai até Jesus, e a sua fé a levava a entender que até mesmo tocando no manto de Jesus, ela seria curada do seu mal. Ela tinha um fluxo de sangue. E assim acontece. Perceba como a narrativa ela nos leva a enxergar que Jesus, ao curar aquela mulher, o poder saiu de quem? Não foi de uma varinha mágica, não foi de uma pílula que Jesus deu para ela, não foi de um ritual que ele fez para ela. O poder saiu dele mesmo. Qual é o ser humano que em si mesmo tem poder para isso? O poder saiu dele mesmo. E ela foi curada. O que Jesus diz para aquela mulher é: filha, a tua fé te salvou. Eu quero encorajá-lo nessa noite a lembrar-se de quem é Jesus e confiar exclusivamente em quem Ele é. Ele é Deus que se fez homem. Ele é Deus que se fez homem e veio para nos redimir dos nossos pecados. Quando Ele então cura aquela mulher, Ele então no caminho, Ele chega finalmente até a casa de Jairo, e as pessoas ali já dizem para Jairo que a sua filha havia morrido, mas Jesus diz para ele o quê? Crê somente. Olha novamente a questão da fé aqui. A questão da fé está nas 4 narrativas. Desde a primeira narrativa, a pergunta dizendo quem é este, vai nos levando a entender que nós devemos crer em quem Ele é. Jesus então entra com seus 3 discípulos mais próximos até onde estava aquela menina. Ela tinha 12 anos e já estava morta. E Jesus faz o quê? De novo, faz algum ritual? Algum ritual de invocação? Ele fala. E até a morte tem que se curvar diante do Criador. Ele diz, Talita cumi, que significa, menina, levanta-te. E aquela menina se levanta. Queridos, estava ali, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 7. Nesse texto nós vemos o Deus, o próprio Deus, o Deus Criador, criando o homem. Diz o texto que Ele fez o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse mesmo Deus que estava tornando o homem alma vivente, estava ali diante daquela menina, tornando aquela menina alma vivente. Da morte Ele trouxe a menina à vida. Mais uma vez, nós vemos a autoridade de Jesus manifesta numa situação absolutamente impossível para nós. A mensagem dessas 4 narrativas é que Jesus é Deus, e por isso Ele tem autoridade sobre a criação, Ele tem autoridade sobre os demônios, Ele tem autoridade sobre as enfermidades, Ele tem autoridade inclusive sobre a morte. Queridos, o que Marcos está nos levando a perceber nessas narrativas é que o pecado, o nosso pecado em Gênesis 3 alterou a criação de Deus. Por conta da nossa rebeldia contra Deus, tudo foi afetado, nós morremos.
nós adoecemos e nós morremos. Sabe por que acontece o Covid, a pandemia? Porque em Gênesis 3 nós nos rebelamos contra o Criador. Sabe por que acontecem os furacões, os ciclones, os terremotos, as doenças, as guerras? Porque nós nos rebelamos contra o bom Deus. Toda a criação, nós somos afetados e toda a criação é afetada. Os demônios reinam, os demônios nos oprimem. Mas estava ali, habitando entre nós, seres humanos, pecadores e rebeldes contra o Criador. Estava ali aquele que não nos abandonou ao nosso próprio destino. Estava ali o Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O unigênito Filho do Pai. Queridos, estava ali o próprio Deus restaurando a criação. É por isso então que Ele dá ordem aos ventos e ao mar e eles obedecem. Ele está recriando, Ele está restaurando a sua criação. É por isso que Ele dá ordem aos demônios, aqueles mesmos que estavam em Gênesis 3, tentando o ser humano. Ele dá ordem aos demônios e os demônios têm que obedecê-lo. É por isso que Ele então cura aquela mulher, as enfermidades que nos vêm por conta do nosso pecado, Ele restaura. E estava ali aquele que foi ofendido por nós, mas estava nos perdoando e trazendo vida a nós que estávamos mortos. Jesus é Deus e por isso tem autoridade sobre a criação, os espíritos, as enfermidades e sobre a morte. Queridos, diante disso, nós não podemos ficar neutros diante de quem é Jesus. Todos nós damos uma resposta à pergunta: quem é Jesus? Se nós ficamos neutros, isso já é uma resposta. Talvez você aqui ou que está nos assistindo em casa, talvez você esteja em cima do muro, não sei se realmente é isso, se é realmente aquilo. Acho que eu vou deixar para responder depois. Queridos, isso já é uma resposta. Isso já é rejeição. Eu quero encorajá-lo nessa noite a se render em fé a Jesus Cristo, o Deus que se fez homem. Eu quero encorajá-lo a se prostrar em adoração diante daquele que somente Ele pode perdoar você dos seus pecados, da sua rebeldia. Uma outra coisa para a gente pensar em relação a essas 4 narrativas. Jesus é Deus e Ele pode fazer todas as coisas. Existem milagres hoje? Sim, existem. Se Jesus é Deus e Ele pode fazer. Ele pode nos curar de câncer. Ele pode nos curar do Covid. Ele pode nos curar de todas as coisas. Agora, a gente precisa pensar se essas narrativas foram escritas para isso. Tem gente que vai pegar essas narrativas e vai dizer: olha, assim como Jesus, Ele curou, assim como Jesus, Ele fez os milagres, então hoje Ele faz também. Então venha para cá para o culto dos milagres. E as igrejas estão lotadas assim, atrás desse tipo de charlatanismo. Essas narrativas não foram feitas para isso. A intenção do autor não é que nós façamos milagres. Por isso o pastor Ricardo não está aqui com o copo da água ungida. E ele não está dizendo: Jesus, irmão, Jesus é o mesmo ontem e hoje. Então vem aqui que eu vou derramar água ungida e você vai ser curado. É por isso que o pastor Ricardo não faz isso. Porque ele sabe que essas narrativas, elas não foram escritas para isso. As narrativas foram escritas para que nós vejamos a quem nós servimos. E não para que Jesus venha nos servir.
e não para que Ele venha servir aquilo que nós queremos que Ele faça. Essas narrativas foram escritas para que nós nos prostremos diante do Deus que se fez homem. Esse é o propósito da narrativa. Uma outra coisa, finalmente, para a gente pensar. Queridos, a igreja, ela é portadora desta mensagem. Não existe outra instituição no mundo que proclame abertamente para quem quiser ouvir: Jesus Cristo é Deus que se fez homem e é o único que pode nos redimir da desgraça do nosso pecado. A igreja é a única portadora desse discurso, é a única portadora desta mensagem. Nós não podemos perder de vista. Nós, embora façamos churrasco, e a gente gosta muito, embora nós façamos obras sociais, e devemos fazer como implicações do Evangelho, mas nós devemos nunca perder de vista de que o nosso propósito, a nossa missão é proclamar Jesus Cristo, morto e ressurreto. Deus que se fez homem e pagou pelos nossos pecados. Sim, nós temos muito que celebrar nessa noite. Nós temos muito que celebrar. Mesmo em meio à quarentena, mesmo em meio à pandemia, estamos na expectativa se vai acontecer um lockdown ou não, e se de repente a gente não puder mais se reunir, e se de repente a gente vai ter que ficar em casa novamente. Já pensaram nisso? Ah, pastor, e agora? E agora? Nós precisamos nos lembrar quem é Cristo. Nos lembrando quem é Cristo, nós somos seus discípulos aqui no salão, em casa, onde quer que nós estejamos, nós somos seus discípulos, nós somos seus mensageiros, nós somos proclamadores. Queridos, essa pandemia veio para nos mostrar que o cristianismo não está limitado a 4 paredes, não é fé de um templo. O cristianismo, ele é a fé no Deus vivo, que não está limitado às circunstâncias, sejam elas quais forem. Quero encorajá-lo a se colocar nessa noite, mais uma vez prostrado diante desse Deus, o Deus verdadeiro, que se fez homem e pagou os nossos pecados. Se prostra em fé novamente, dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida. Usa-me como proclamador desta mensagem. Senhor, eis aqui a minha vida. Eu tenho gastado a minha vida para mim mesmo. Se arrependa disso, se esse é o caso. E diga para Ele: Senhor, seja lá qual for a circunstância, seja lá qual for a situação, que a minha vida seja para apontar a glória do Deus que se fez homem. Aquele que é Deus e tem autoridade sobre todas as coisas. Vamos orar.